Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, episódio número 441. 441. Sobre Hoje vamos falar sobre emoção e razão na tomada de decisão. Rimou e tudo. E a apropriação Não é? de conceitos, ideias que até quase todos partilham. Sim, vamos discutir a forma como em vários cenários, como na política, mas também nas conversas familiares e nas conversas na empresa, como às vezes alguém, apelando muito à emoção e usando a emoção, se apropria de uma coisa que se calhar até é consensual e a transforma em sua. Sim. E vamos dar aqui uma série de exemplos sobre essa estratégia. Vamos também falar um bocadinho sobre que tipo de alternativas aqui há nas tomadas de decisão, não é? Se forem mais emocionais ou mais racionais. Sim, e vamos procurar, no fundo, responder à pergunta: é melhor decidir com emoção ou com razão? O que é mais certo, o que é mais correto? O que nos vai levar aqui por caminhos que são eles também emocionais e racionais. Mas, no fundo, aqui é uma tentativa também de diminuir a polarização e focarmos-nos naquilo que realmente temos em comum. Sim, espero que esse possa ser um dos impactos desta conversa, sendo que ela é, sobretudo, aqui um apelo e um estímulo à reflexão. E acho que vai gerar bons comentários aqui por parte de quem nos ouve e que certamente vai gostar também de partilhar connosco o que é que acha sobre este tema. Isso mesmo. Vamos à conversa? Vamos. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Hoje quero falar contigo sobre emoção e a forma... Tema novo. Não, sobre os apelos à emoção e à razão quando queremos convencer alguém de algo ou queremos influenciar alguém. E gostava que pudéssemos ter aqui tempo e espaço para ir pensando nesta questão em vários contextos. Sendo que um dos contextos onde eu vi algo que me despertou aqui muito esta vontade de falar contigo sobre isto, foi eu assisti a um clipe nas redes sociais, uma situação daquelas onde duas pessoas num programa de televisão estão a discutir política e uma das pessoas estava a dizer à outra que o que ela notava era que havia, da outra parte, havia uma apropriação de coisas que são mais ou menos de senso comum ou coisas que quase toda a gente quer, mas que, quando eram ditas de uma forma inflamada, geravam uma espécie de apropriação. Ou seja, isto seria mais ou menos o mesmo que... imagina que em nossa casa toda a gente gosta de... Toda a gente gosta de se alimentar. Não é? Toda a gente gosta de jantar. Toda a gente gosta de chegar ao final do dia e jantar. E, portanto, se eu te disser, Mia, eu gosto de jantar e eu quero jantar, e tu vais dizer, eu também, ok, tudo bem. Mas se eu disser isto de uma forma mais inflamada, no meio de uma discussão, dizer assim, porque eu só quero é jantar, eu quero é jantar, uma pessoa agora já não pode jantar, eu quero é jantar. Quem estiver de fora e ouvir isto, imediatamente... pressupõe que então há uma pessoa que quer jantar, que é o Pedro, e a outra pessoa não deve querer. Por isso é que ele está com esta emoção toda. E neste caso, no debate político, era uma questão daquelas mais esquerda-direita, mas, tanto uma das partes que, acho que para início de discussão, nem interessa muito se era esquerda ou era direita, mas era uma das partes que estava a acusar a outra de se apropriar de uma coisa que toda a gente quer, mas dizê-lo de uma forma muito inflamada. Exaltada, assim, muito emocional. Sim, que eu acho que, neste caso, até consigo pensar em exemplos muito diferentes. Sei lá, pode ser alguém que está a dizer porque
porque o que eu quero ou o que nós queremos é que não haja imigração descontrolada, não é? Bom, em princípio, não há ninguém que alguma vez venha dito, olha, o que eu gostava era que houvesse imigração descontrolada. Eu só quero poder andar segura na rua. Sim, em princípio todas as pessoas querem andar seguras na rua, não é? Mas podia ser ao contrário, podia ser alguém a dizer, pá, porque eu só quero que as pessoas tenham as melhores condições de vida possíveis. Porque, em princípio, a maior parte das pessoas quer isso, não é? Mas, o que eu achei interessante foi, à luz daquilo, pus-me a pensar em muitas outras coisas, onde pode ser numa discussão num casal, numa família, pode ser num local de trabalho, onde alguém se apropria de uma coisa que mais ou menos toda a gente quer, mas quase é assim, torna quase a sua comum, não é? Sim, mas torna a sua por usar emoção, que é quase. Mas como eu tenho muita emoção associada a isto, então esta coisa é minha e não é tua. Não é? Sim, consigo ver isso em muito... sim, imenso na política, por exemplo. Acho que cada vez mais na política também. E acho que é capaz de ser uma das razões que contribui para a polarização. E depois deve haver também muitas pessoas que reagem muito àquilo, vem, pois, queremos segurança, não queremos imigração descontrolada. E quando veem aquele clipe, que muitas vezes até hoje em dia só vemos clipes, não vemos conversas inteiras, porque nem temos paciência para ouvir algo mais complexo e completo. Parece, não é? Eu de fora parece, lá como que estavas a dizer, que só uma pessoa acha aquilo e então vou-me ligar a essa pessoa e nem sequer olho de forma racional e com sentido crítico para as estratégias que depois essa pessoa propõe, ou se calhar nem sequer propõe, porque muitas vezes não há assim estratégias muito específicas por detrás dessas emoções. Porque acho que só aquela pessoa é que me vai assegurar a segurança. Ou seja, este tipo de estratégia de comunicação gera uma polarização falsa. Certo. Porque é quase uma polarização assim de estrutura de comunicação, que é isto é mais meu do que teu porque eu falo disto com mais emoção, mas não há propriamente uma polarização de conteúdo, ou seja, no fundo nós até acreditamos em coisas parecidas. Algum político, partido político em Portugal neste momento que não quer segurança das pessoas que vivem em Portugal? Sim, eu acho que isso são as coisas mais óbvias, mas pensa, por exemplo, tu interessas-te muito por parentalidade consciente, não é? E tu podes dizer, sei lá, lembro que um dos valores da parentalidade consciente é a responsabilidade pessoal. Mas imagina que tu, em lugar de dizeres, olha, eu acredito, ou um dos valores de base aqui da parentalidade consciente é a responsabilidade pessoal, e acredito muito na importância de nós assumirmos responsabilidade por aquilo que é nosso, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas necessidades. Mas imagina que em vez disto diz assim, porque o que eu quero é a responsabilidade pessoal, não é? O que eu quero, o que eu acredito é na responsabilidade pessoal. Porque o que nós precisamos é de responsabilidade pessoal. E eu, que estou do lado de fora, como isto faz sentido para mim, eu digo, ok, então tenho que me ligar a esta pessoa, porque é esta pessoa que defende aquilo em que eu acredito. E a tua emoção e o ênfase que tu deste a isto, como que inconscientemente cria um cenário para mim, que estou de fora a assistir a isto, que é, ok, a Mia acredita muito nisto da responsabilidade pessoal, logo, as outras pessoas com quem ela está a dialogar ou com quem está a discutir não devem querer. Quando, se eu for falar com outras pessoas, por exemplo, que até estão num caminho muito diferente da parentalidade consciente, se eu lhes perguntar, se lhes explicar o que é responsabilidade pessoal, em princípio elas vão dizer, olha, isso parece-me uma coisa interessante. Mas será que quando colocamos esta emoção toda, não é? Porque tu estás aqui a falar mais de algo que não tem a ver com as palavras, mas com o paraverbal e o não verbal. Que esta emoção leva-nos a acreditar que vai haver ação. E quando alguém que fala assim mais tranquilamente, que não vai fazer nada. Não vai fazer nada, não é? Talvez. Eu acho que nós acabamos por atingir partes diferentes do sistema da outra pessoa, não é? Claro. Até literalmente partes diferentes do cérebro, não é? Que reagem mais à comunicação emocional do que a uma comunicação calma, ponderada e onde se apela mais à razão, não é? Como tu sabes, eu ando ultimamente assim muito interessado em ler e reler
pensadores estoicos, e os estoicos, para eles, esta questão era assim muito clara. Era que a emoção, sendo natural, sendo humana, sendo bem-vinda, ela não é uma boa aliada no momento de tomar decisões. Portanto, nós podemos considerar as emoções que estamos a sentir e, a seguir, vamos para além das emoções através da razão, que os estoicos acreditavam que era a grande estratégia disponível para os seres humanos para conquistarem a virtude é usarem a razão. E quando nós apelamos à emoção, estamos a apelar a uma coisa diferente, não é? Eu ainda não estava a falar sobre isso, que é, antes dos estoicos, o espaço assim, filosófico na Antiga Grécia era muito ocupado pelos sofistas. E os sofistas acreditavam no poder da oratória e da retórica, que é o que interessa não é ser sábio, o que interessa é conquistar o apoio das outras pessoas através da comunicação. E isso faz, sobretudo, apelando à emoção. Porque se eu te conseguir criar uma determinada emoção, é mais provável tu aceitares a minha proposta do que chegar lá unicamente através da razão, que seria mais o processo favorito dos estoicos. E eu estava a ler sobre isto e sobre momentos históricos em que estas escolas coincidiram e até se debateram e uns mais por um lado, outros mais por outro, acabaram até por criar algumas inimizades e conflitos. Estava a pensar nos dias de hoje, não é? Nos dias que correm. Não é? Nós ouvimos os especialistas em marketing dizer que tu tens que apelar à emoção, porque é a emoção que vende. Não é? Depois a lógica vai justificar aquilo que a emoção já decidiu. E isto, de acordo com os estoicos, isto seria sobretudo manipulativo. Porque se tu necessitas da emoção para vender alguma coisa ou para influenciar num determinado sentido, se tu precisas da emoção, é porque a razão não é suficiente. E se a razão não é suficiente, é porque a tua ideia ou conceito não é suficientemente bom, não é? Porque deve haver outro que possa ser apresentado de uma forma logicamente mais apelativa ou que de facto faz a outra pessoa pensar e dizer, ok, isto faz sentido. E são dois caminhos muito diferentes, não são? Tá, porque o marketing, falando assim de marketing, seja qual for de produto for, apela, eu diria, sempre a emoção em primeiro lugar. Não é? Nós somos seres muito primitivos neste sentido, reagimos muito. E estava aqui a pensar, tu achas que... Mas nós achamos que a publicidade que nos indromina um pouco. Nós aceitamos esse indrominante e expomos-nos a publicidade, não é? Umas vezes expomos de forma muito deliberada e consciente. Sei que estou a ver um anúncio, às vezes aquilo aparece quase sem eu saber que estou a ver um anúncio, é como estão a propor comprar alguma coisa. Mas nós percebemos que estamos a ser meio indrominados. Nós sabemos que se eu pensar de forma calma, ponderada, lógica, racional sobre este assunto, eu tomo opções diferentes daquelas que tomo no calor da emoção. E mesmo assim, exponho-me a isso. Eu acho que muitas pessoas também hoje em dia, agem como se não se tivessem tempo para nada. Nem sequer para reflexão e para ponderação e para o estudo. Né? E essa cena dos TikToks e do Instagram, dos Reels, é tudo super rápido até, não é? Eu não sou muito pro em criar Reels e não sei o quê, mas no outro dia descobri que há aqui uma função nos Reels que é para tirar os tempos em silêncio. Ou seja, tu vês Reels e TikToks, é tipo assim mini cortes sempre, que corta aquele espacinho só entre... Aqueles 0,3 segundos. Certo, ou menos, né? Para ser assim muito, muito, muito. E fica mais emocional também quando... Claro. Quando é assim, e depois aquelas cenas que as pessoas comentam coisas sem ler os posts em profundidade, comentam artigos só por causa do título, não é? Os famosos clickbait e não sei o quê. E acho que nós vivemos numa era, não é? E toda a gente sabe de que há aqui muito ruído e uma luta constante pela atenção das pessoas. E tudo em uma venda, de alguma forma.
E isso tem... Mas também há um contramovimento, não é? Há um contramovimento. Há milhões de pessoas que ouvem muitos podcasts e videocasts, não é? E podem estar alguns dos, sei lá, embora eu não seja propriamente um fã, o podcast do Joe Rogan tem episódios de 3 ou 4 horas, não é? E há pessoas que estão ali durante 3 ou 4 horas. Sim, e estão a fazer aquilo enquanto estão a fazer outra coisa. Sim, não sei se toda a gente faz isso. Claro, quem vê em vídeo, se calhar não. Quer dizer, eu ouço... falar por mim, eu ouço o podcast quando estou a conduzir ou quando estou a passear. Sim, mas quando eu estou a conduzir ou quando estou a correr e ouvir podcasts, eu sinto que estou a prestar bastante atenção ao podcast. Sim. Estou ali a pensar, claro que não vou estar a ouvir um podcast enquanto leio alguma coisa ou enquanto falo com alguém, não é? E a minha atenção vai estar totalmente dispersa. Mas eu acho que há assim um contramovimento, não é? Por exemplo, há alguns dados que têm aparecido ultimamente mostram que, de uma forma geral, as pessoas estão a consumir conteúdos mais longos nas redes sociais, que é um bocadinho o contrário do que tu estás a dizer. E que, por exemplo, que começa mas a haver... quem são essas pessoas? Ok, tudo bem, não são todas, mas são algumas. Não é? Porque achas que antes das redes sociais havia a maior parte das pessoas refletia profundamente e procurava utilizar a razão e a lógica, não é? Talvez não. Não é? Talvez o apelo continuasse a ser fortemente emocional. Repara que em relação a algumas das coisas mais importantes da nossa vida, a decisão é emocional. Por exemplo, claro. Tu sabes que eu gosto muito de ouvir podcasts e de ler sobre a questão do ateísmo versus teísmo, não é? do acreditar ou não em Deus. E claro que tu podes ter discussões muito lógicas e racionais à volta disto, mas a grande decisão sobre acredita ou não é emocional. É uma coisa que vem de... Eu sinto que... Não é? Eu sinto que existe, eu sinto que não existe. Não é? E pá, tantas outras coisas, coisas-chave na nossa vida, sei lá, como decidir às vezes coisas sobre a nossa carreira ou sobre se vamos ou não ter uma vida em comum com uma determinada pessoa, se vamos ou não ter filhos. A lógica e a razão são muito importantes, mas muitas vezes a decisão é emocional. Claro, acaba por ser. Olha, mas voltando aqui à tua proposta inicial, né? Esta de apropriar-se de uma ideia, uma ideia desta forma tão emocional. Quando isso acontece, tanto na relação como quando vemos isso na televisão, por exemplo, na política, é também de fazermos o quê com isso? Não é? Paramos e... Não, eu acho que isto conduz à polarização. Não é? Eu apropriar-me de uma ideia com a qual provavelmente tu também concordas, nem que seja parcialmente. E quando digo parcialmente, tu podes concordar com 80% da minha ideia. Não é? Só que eu, com esta emoção toda, eu aproprio-me dos 100% e isto é meu, não é teu. Tu és contra isto, porque de facto há aqui partes disto com o qual tu não concordas totalmente e eu aproprio-me de tudo. E uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos há temas muito fraturantes entre o eleitorado. A questão da posse de armas, a questão do aborto, são muito fraturantes nos Estados Unidos. Mas quando tu colocas, em vez de colocares a questão do és a favor ou és contra, quando vais mais para o meio e dizes, em vez de seres és contra ou a favor do aborto, em vez disso perguntas, és a favor de que exista a possibilidade de aborto nesta e nesta condição? Ou em vez de perguntares, és a favor ou contra a posse de armas? Perguntas, és a favor de poder haver posse de armas nesta e nesta condição? De repente tu descobres que uma coisa, que estes temas, afinal não são nada fraturantes nem polarizantes. A esmagadora maioria das pessoas diz sim a esta proposta, que nem sequer é uma proposta tipo a meio, mas é uma proposta que é um bocadinho mais específica e lá está, apela mais à razão. Porque se eu te der estes detalhes todos, eu levo-te a pensar, ok, então deixa-me numa situação como esta, em vez de ser uma coisa mais geral e
quando nós nos apropriamos disto, com esta emoção toda, muitas vezes vamos para o estás comigo ou estás contra mim, não é? Sim ou não. E enquanto quando nós utilizamos mais a lógica e a razão, com mais calma e ponderação, tendemos a chegar a coisas um bocadinho mais específicas, mais detalhadas, e onde é mais fácil encontrar consenso. E é mais fácil eu entender, ok, então, nesta situação muito particular, eu sou a favor e tu és contra, mas é mais fácil para mim entender os teus argumentos porque são sobre uma coisa específica. E é aí que até pode haver, é mais provável haver uma mudança de opinião porque tu me dás um dado novo sobre aquele específico e eu, pois é, não tinha pensado nisso, do que nesta discussão macro. Também quando falamos sobre as coisas com esta emoção todas que estás a dizer, nesta apropriação, também começa a haver uma identificação. Sim, muito maior, né? claro. E aí, claro que quando eu acho que tu não tens a mesma opinião, até acho que és contra mim, não é? Nem, acho que fica essa polarização, que somos contra um do outro, não é sequer que temos opiniões divergentes, não é? Sim, porque às vezes nós falamos, sei lá, tu começas a falar de parentalidade comigo, não é? E imagina que eu me aproprio da ideia de porque as crianças têm que ter regras, não é? E eu falo isto de uma forma, as crianças têm que ter regras. Tem que haver regras. Agora já não se pode querer regras. Eu quero que as crianças tenham regras. Quem estiver do lado de fora, observa estas discussões e diz assim, ok, está aqui uma pessoa que quer que as crianças tenham regras e a outra pessoa, por isso é que eles estão a discutir, deve ser permissiva. Deve querer que as pessoas não tenham regras. Enquanto que, se nós saltássemos por cima desta emoção toda e eu fosse capaz de, em vez de ficar nesta coisa muito macro, dizer, olha, eu acho que há determinadas situações onde é importante haver uma regra que cria aqui um enquadramento para o comportamento aceitável e não aceitável, ou o comportamento que queremos promover ou não. Nomeadamente, nesta situação, eu acho que não sei o quê. É muito provável que até tu digas, olha, eu também acho que sim. Então, peraí, estávamos aqui a discutir, estávamos aqui todos inflamados e afinal concordamos. Ou então digas, olha, ok, mas nessa situação que tu estás a descrever desta e desta forma, se fizeres assim vai ter esta consequência. Não é? Só que eu, agora, levando aqui para as discussões políticas, o que eu acho que acontece muitas vezes é que, não é, há alguém que se apropria dessa, não é? Então, pessoas que dizem, eu não quero que indoctrinem as crianças na escola. Ok, eu também não quero indoctrinação na escola. Mas depois o que acontece do outro lado é não acontece essa desconstrução que tu estavas aqui a dizer. Muitas vezes é mais é outra informação. Mas eu quero é que defender os direitos das crianças. Isso não está, isso estás a perceber? Sim. Depois inflama também com outra, do outro lado, com outra apropriação. Emoção contra emoção. Não é? Emoção contra emoção, e as pessoas também estão a falar de coisas que, na realidade, se nos sentarmos aqui a olhar com razão e lógica, percebemos que, ok, não é que tu não achas isso. Certo, certo. Mas olha, lembras-te que aqui, assim, já há muitos episódios aqui no podcast, eu falei daquela estratégia do Daniel Dennett, que ele propunha que, antes de entrares numa discussão, quando alguém exprime uma opinião, tu devias dedicar-te única e exclusivamente a fazer perguntas a esta pessoa, até conseguires captar tão bem aquilo em que acredita, que sejas capaz de dizer, ok, Mia, então, para ver se eu percebi, aquilo em que tu acreditas é que nesta situação devia-se fazer assim, assim e assado por causa disto, isto e disto, e porque valorizas isto, isto e isto. E que eu deveria ser capaz de fazer isto tão bem que tu do outro lado dizes assim, olha, acho que conseguiste explicar isto melhor do que o que eu faria. E só depois disto é que eu agora me vou dedicar a olhar para esta coisa e eventualmente atacá-la, ou contrariá-la, ou contra-argumentar. Portanto, a proposta dele e ele era uma pessoa que era muito hábil a debater em público, aquilo que ele propunha, no fundo, era que mesmo que do outro lado venha uma coisa toda emocional, porque eu sou contra isto, não sei o quê, ok? Então deixa-me fazer perguntas para eu entender exatamente o que é que queres dizer, em que é que acreditas, o que é que tu defendes. Só que se tu tens um debate político na televisão, não há tempo para isso. Quer dizer, pelo menos essa é a crença que estás aqui a manifestar. Sim. E que eu acho que é a crença mais comum, que é quem parte para o debate político diz, então,
Eu tenho é que contra-argumentar o mais rápido possível e ganhar a atenção de quem me está a ouvir em casa, não é? Não vou estar agora aqui a fazer perguntas. Sim, porque a minha proposta... Mas o que é que acontece mas qual é o resultado desta contra-argumentação? Ou tenho algum resultado? Não, mas eu até acho que até podemos jogar aqui um bocadinho especificamente com a emoção e as necessidades, não é? Eu ouço-te a dizer aquilo e posso utilizar uma prática mais empática. Ok, o que tu me estás a dizer é que te sentes preocupado porque há pouca clareza em relação à legislação nessa área. Portanto, e começar a partir daí, não é? Porque tu também, mesmo que eu não faça uma desconstrução toda do teu argumento para entendê-lo, eu posso entender o que está por detrás dessa tua opinião inflamada. Não é? Sim. Isso podia ser um shortcut para isso. Sim, podia ser um atalho. Atalho, desculpa. Ninguém pediu desculpa. Porque no outro dia fomos criticados por utilizar uma palavra em inglês. Sim. Sim, eu acho que algumas pessoas não sabem que tu não és portuguesa e que aprendeste a falar a português muito bem para poderes comunicar melhor com as pessoas em Portugal e porque moras aqui. Né? E que a primeira língua do nosso relacionamento foi o inglês. Sim, durante muitos anos. Durante muitos anos falávamos sobretudo inglês e ainda há situações cada vez menos em que começamos a falar em inglês. Né? Eu que só quero me fazer entender. Sim, okay. Sim. Mas o que é que eu estou interessado nesta conversa de emoção versus razão? Porque, mediante as crenças que nós temos, podemos achar que uma destas formas de comunicação é mais verdadeira. Não é? E por isso é que eu estava a falar aqui de algumas escolas de pensamento filosófico, porque há mesmo formas diferentes de olhar para a questão. Não é? Que eu posso olhar que o que é verdadeiro é a razão, o que é verdadeiro é a argumentação, o que é verdadeiro é a lógica. Se uma coisa não tem lógica, então ela é falsa. Mas eu posso olhar para isto achando que esta capacidade racional, que é uma capacidade que se foi desenvolvendo no ser humano, não é? Conforme a espécie se ia desenvolvendo e progredindo, mas que aquilo que é mais verdadeiro é aquilo que existe há mais tempo, que é a emoção. E, portanto, não é muito fácil sair deste debate. Aquilo que eu, no fundo, acabo por fazer, tem mais a ver com as minhas crenças pessoais, e eu acabo por valorizar mais a lógica. E entendo que alguém possa não o fazer e achar que, não, a emoção... É na emoção que está a verdade. E pronto, depois eu brinco sempre com isto, que é, às vezes digo assim, ok, então tu achas logicamente que a emoção é mais verdadeira que a lógica, não é? E faço assim um pequeno jogo de palavras. Mas a pessoa do outro lado também pode brincar comigo e dizer, ok, então tu sentes que a lógica... E não sei se conseguimos sair propriamente da questão com uma resposta definitiva, mas acho que o refletir sobre isto pode ser muito útil. Só que lá está, quando eu proponho a reflexão, já estou a fazer um apelo à razão. Mas sabes que eu acho que também, muitas vezes, quando há estas temas assim mais fraturantes, em que achamos que temos opiniões muito diferentes, no fundo o que diferencia são as opiniões sobre as estratégias para lá chegar, não é? para garantirmos a segurança ou a igualdade, ou seja o que for. Mas que às vezes também, como nós nos identificamos tanto com o nosso lado, mesmo quando o outro diz algo com o qual eu realmente concordo, eu estou em negação em relação a isso. E escolho não ver isso que temos em comum, né? Portanto, porque acontece-me ler, eu estava a ler um programa de um partido político com o qual eu não me identifico de todo, e quando li o programa, tinha lá coisas com as quais eu concordo com isto especificamente, sim. Com isto especificamente. Mas tendemos a escolher não ver
os pontos em comum. Não é? É muito essa... O que também aumenta ainda mais essa polarização, não é? Mas o que te impede de ver esses pontos em comum não é esta emoção toda. Pois, é isso. Porque lá está, quando tu para dizeres assim, ok, não, eu concordo com isto. Tu aí estavas num plano lógico e racional. Claro. E estavas provavelmente emocionalmente mais neutra. Porque se tu fores ler uma coisa já toda inflamada, toda... Não, mas eu ia dizer, eles estão a escrever isso, mas não é bem isso que querem dizer. Sim, mas se eu usar a lógica e a razão, dizer, mas como é que sabes que não é isso que estão a dizer? Não é? E eu acho que é interessante porque em abordagens como aquelas que eu pratico no coaching, há uma valorização muito grande da emoção. Mas o processo de coaching em si é um processo, sobretudo, lógico e racional, não é? De questionamento, de investigação, de clarificação. Mas que não tenha o pressuposto de que a emoção está errada, ou a emoção é ilusória, ou a emoção é um desvio, é uma distração. Não é? A emoção é a informação muito importante e relevante e que nos fala, sobretudo, das nossas necessidades. Claro. Só que depois, o que é que vamos fazer com isso é um processo mais da lógica. Olha, é um processo mais da razão. Sim, quem fala muito disto é o Paul Bloom, não é? No seu livro, não é? Case Against Empathy. Um caso, não sei se o livro foi traduzido para português, não, mas acho que não. Um caso contra a empatia. Não é? Que o título é assim um bocadinho clickbait, porque na realidade ele não é contra a empatia, mas ele alerta para o perigo da tomada de decisão ligada à empatia afetiva, que está muito ligada aqui, essa empatia só de emoção, e não a empatia cognitiva, que ele depois tem outra expressão e defende no fundo algo que na investigação se chama de empatia cognitiva, que é uma empatia pensada, certo. não é? Que é uma empatia que utiliza a razão e a lógica, que é um bocadinho contraditória de alguma forma, não é? Mas esta primeira da afetividade, isso nasce muito connosco, enquanto empatia cognitiva é algo que é desenvolvido ou não, não é? Há pessoas que têm mais capacidade de empatia cognitiva ou não. E acho que aqui, para nós evitarmos a polarização, algo que seria muito importante era desenvolvermos empatia cognitiva. Porque com a empatia cognitiva conseguimos nos ligar com mais pessoas. Com a empatia afetiva, só me ligo aquilo que ressoa emocionalmente em mim. Não é? É por isso que é mais fácil eu ligar-me e fazer alguma coisa e dar dinheiro para aquela criança portuguesa que tem cancro e precisa de um tratamento fora do país, do que dar dinheiro para a organização que ajuda crianças em Gaza. Né? A empatia afetiva entra aí em ação. Né? E desenvolvermos desde cedo a capacidade de empatia cognitiva, acho que mudava muita coisa. Eu, por causa dessas discussões do Paul Bloom e do Sam Harris, etc., sobre sobre altruísmo e como é que o altruísmo pode ser mais eficiente. Eficaz, não é? Assim, eu, na altura, não sei se te recordas, eu descobri uma organização que aquilo que faz é medir a eficiência do teu altruísmo. Isto é, quando tu dás 10 euros para uma determinada causa, qual é o impacto desses 10 euros em termos de diminuição do sofrimento humano, ou de salvar vidas, ou de aumentar a esperança média de vida. Eles tentam encontrar métricas, não é, que sejam objetivas e que te permitam perceber qual é a forma mais eficiente de eu utilizar o meu dinheiro. Não é? E não sei se recordas que na altura nós fizemos um evento, há 2 ou 3 anos, fizemos um evento de início de ano com a equipa toda da Life Training. E no final decidimos que, em lugar de distribuir um pequenino bónus, prémio em dinheiro pela equipa, juntamos todo o dinheiro e dissemos, olha, vamos pôr o dinheiro naquilo que esta organização disser que é a coisa mais eficiente que podemos fazer com o nosso dinheiro. E acho que já há uma série de anos que o que eles determinam é que a coisa mais eficiente que podes fazer com o teu dinheiro é contribuir para 1 ou 2 organizações diferentes
que lutam contra a propagação da malária e que basicamente investem o dinheiro quase todo a comprar aquelas redes para colocar por cima das camas. Pá, só que isso não parece ser a coisa mais sexy do mundo quando vais, não é a causa, estou a dar para esta causa. Mas se tu fores, lá está, se tu não usares a emoção e usares só a razão, dizer eu quero provocar o máximo de impacto com a minha contribuição, então é interessante como acabas a doar dinheiro ou tempo para causas diferentes daquelas para as quais tu vais doar se decidires com emoção. Não é? Isso depois levanta uma outra questão, não é? Que se também não é um resultado do altruísmo a forma como tu te sentes enquanto pessoa que está a praticar o altruísmo. Não é? Mas acho que aqui, em jeito de conclusão da nossa conversa, eu pelo menos não senti que a conversa tenha ficado fechada, ou seja, não chego ao final e digo, ok, há aqui um caminho que é claramente melhor. Mas fiquei aqui com uns lembretes para mim e que espero que possam ser interessantes também para quem nos ouve, que é repararmos quando alguém se está a apropriar de uma coisa, usando muita emoção e um discurso inflamado, uma coisa que até, tipo, nem é daquela pessoa, é também da outra parte, não é? Assim, às vezes coisas de bom senso. De bom senso, e que mais ou menos toda a gente até concorda com isso, ou quase toda a gente, e se ao fazer isto não está a criar uma falsa polarização, está a criar um falso nós contra eles, e que nos está a impelir a nós, emocionalmente, a decidirmos em que campo estamos. Quando às vezes não há campo nenhum, né? É só uma questão de com calma discutirmos e descobrirmos soluções que até são mais ou menos consensuais para problemas que todos enfrentamos. Né? E acho que ficou também aqui um convite à reflexão, a refletirmos sobre a forma como escolhemos e também refletirmos um pouco sobre a forma como às vezes outras pessoas ou organizações tentam usar a nossa emoção para nos influenciar numa determinada direção. E refletirmos sobre se isso é bom ou é mau para nós e se queremos ir por esse caminho ou se às vezes nos queremos afastar um pouco dele. Isso é uma questão aqui muito importante até para nós enquanto pessoas que também estão na indústria do desenvolvimento pessoal, a forma como vendemos os nossos cursos, nós refletimos muito sobre isto. Sobre até que ponto é que nós devemos usar estados emocionais e momentos onde as pessoas estão com estados emocionais um pouco mais intensos para fragilizados ou não, até podem ser estados muito empoderados, sim, é verdade. mas onde apelamos à tomada de decisão nesses momentos, versus apelar à tomada de decisão com mais calma, tranquilidade e mais informação, que são dois caminhos muito diferentes. Parece-me bem. Sim. Reflitam. Reflitam. Boa, minha. Obrigada. Como sempre, gostei muito de falar contigo. Sim. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.